Preparar mais um. Vamos aqui para ministrar a terceira aula de contabilidade para empresários. Você que já é empresário vai ser de extrema importância, você que tem um desejo de ser empresário, também é importante para você esse conhecimento. Estamos aqui com o intuito de ensinar você a gerir a sua empresa, tá? Então, fique atento aí que nós estamos nos preparando, vendo aqui o pessoal para entrar. Vamos já avisar o pessoal aqui. Isso, galera. Grande dia importante hoje. Hoje o conteúdo está extraordinário. Vai ser top a aula de hoje. Vai ser maravilhosa. Vamos conectar aqui no Instagram também, né? Vou dar um resumo um pouco do que nós falamos, não se preocupe se eu não estiver visualizando, porque eu estou com várias telas aqui ligadas, dando uma atenção com vários conteúdos aqui. Beleza, meus amigos? Vamos aqui conectar no Instagram. Aqui, vamos conectar no Instagram. Aqui, vamos ver aqui, transmissão ao vivo no Instagram. Aqui, volta aqui. Isso aí, pessoal, chegou o grande dia. Quem vai nos acompanhar aí, não sei qual o período que você vai ver esse vídeo, se vai ser de manhã, de tarde, à noite, mas vou deixar aqui o recado para você que toda terça-feira, às 20 horas, nós estaremos aqui ministrando a aulas de contabilidade para empresário. Você que é empresário, você precisa ter esse conhecimento para gerir de forma eficiente a sua empresa. Certinho, conectamos aqui no Instagram. Beleza, verificando a conexão. Bom, pessoal, sem muitas delongas, eu vou dar um resumo um pouco do que nós falamos no conteúdo passado. Na aula passada, nós falamos, na primeira e segunda aula, nós falamos da importância da gestão para o empresário, da importância da contabilidade de forma gerenciável para o empresário. Ou você que não é empresário, mas quer aplicar esse conteúdo dentro da sua casa, com a sua família, ele é totalmente eficiente. Aqui, nós falamos na primeira aula, eu vou dar um resumo geral sobre o que nós falamos nas duas aulas. As duas primeiras aulas nós falamos sobre ambiência, sobre cultura, sobre fornecedores, clientes e concorrência. E hoje nós vamos fechar esse tópico das duas coisas mais importantes, das duas coisas que o empresário busca para si, que é conquistar mercado e ganhar e faturar mais. Ele precisa entender esses 6 passos. Sobre a ambiência, a cultura, o fornecedor, seus clientes, sua concorrência, e hoje nós fecharemos esse conteúdo com governo. Qual a importância do governo para a sua empresa? Não só para a sua empresa, também para a sua pessoa física. Qual que é a importância do governo, tá? Então, nós vamos fechar com esse assunto e vamos abordar hoje nós vamos falar aí um pouco, né, do governo, vamos falar sobre balanço patrimonial, parte do ativo passivo, vamos fazer um resumo aí sobre essas duas coisas dentro do balanço patrimonial, porque eu vejo as duas coisas mais importantes para o empresário. Ele tem que ter o conhecimento básico do que é um balanço patrimonial e do que é uma DRE. Isso é imprescindível, o empresário ele tem que ter esse conhecimento. Se você perguntar para o empresário o que é o balanço patrimonial, ele tem que saber te dizer. Se você perguntar o que é uma DRE, ele tem que saber te dizer. Vamos avisar o pessoal aqui. Estamos ao vivo no YouTube e no Instagram. O pessoal do Instagram aí que estiver nos acompanhando, vão mandando mensagem aí que ao decorrer da aula
nós iremos responder. Se você tiver qualquer dúvida, se você tiver aí com alguma dificuldade dentro da sua empresa e você achar pertinente fazer a pergunta, faça essa pergunta. Faça porque nós vamos te ajudar. Beleza, meus amigos? Deixa eu mandar aqui o endereço para o pessoal que tanto física quanto da pessoa jurídica. O que é a importância do governo para nós? Para nós. É total. Sem o governo, nós não conseguimos viver pacificamente. Né? Hoje nós podemos, não só hoje, mas ao decorrer desses últimos meses, nós analisamos e vimos aí qual o poder que o governo exerce dentro das nossas vidas, né? Tanto na jurídica como na pessoa física. De que forma, Cleito, o governo tem esse poder sobre nossas vidas? Pois é o governo, seja ela para a nossa pessoa jurídica, nossa empresa, ou para a nossa pessoa física no nosso cotidiano, né? No nosso cotidiano. Vou dar um exemplo clássico de um impacto de uma decisão do governo que a questão do poder de compra, tributos, menos poder de compra nós iremos ter, tanto para a vida pessoal, o empresário ele foge muito na contratação de pessoas para a sua empresa, porque um funcionário, dependendo do tamanho da empresa, se torna muito oneroso para o empresário. Então, para ele chegar ao momento de contratar um novo funcionário para a sua empresa, ou você que está começando a sua empresa, como nós falamos na aula passada, que você é tudo dentro da sua empresa. Você é o contador, você é o seu financeiro, você é o departamento de compra, você é o departamento de venda, você faz tudo dentro da sua empresa. Eu quero te dizer que chega um momento onde que nós temos que analisar se essa pessoa que você está visando contratar, se ela vai ser para você uma despesa ou se ela vai ser um custo. Isso é de extrema importância o empresário saber. Quando um investimento para ele se torna uma despesa ou se torna um custo. Né? O funcionário para o empresário, como que ele vai identificar quando o funcionário é despesa ou custo? Quando o funcionário está dando lucro para esse empresário, esse funcionário, para ele, está sendo um custo, pois ele faz parte, o funcionário faz parte para dentro da sua empresa, dependendo da atividade que você exercer. Quando esse funcionário está sendo despesa, é quando esse funcionário ele não gera lucro para você. Se você trabalha com venda, esse funcionário ele não está atingindo as metas, ele não está vendendo, sendo assim, ele está sendo uma despesa para você. Aí é a hora de você parar, analisar se vale a pena você, empresário, continuar com esse funcionário. Né? Muitas vezes o empresário deixa de contratar um funcionário porque semana eu estava conversando com um empresário e a gente no bate-papo, eu perguntei para ele, falando para ele, falei, o problema é que o empresário, ele nunca pensa no lucro que ele vai ter em certo investimento, ele pensa sempre na despesa. Né? Ele sempre pensa no que ele tem que pagar e não no que ele vai ganhar. Dependendo aí, vamos supor, se você está num espaço pequeno e você pretende ampliar o espaço da sua empresa, você pretende mudar para um espaço maior, às vezes o empresário ele não pensa na lucratividade que ele vai ter estando num espaço maior. Ele vai pensar que poxa, eu vou pagar um aluguel mais alto, eu vou ter que comprar mais mercadoria para poder preencher esse espaço. Então, ele vai pensando muito mais no que ele vai gastar
do que no que ele vai ganhar. E essa mentalidade, ela é chamada da mentalidade da escassez. É uma mentalidade que nos é empregada, né, eu costumo dizer em algumas palestras, através de pessoas sobre nós. Isso quando criança, quando adolescente, quando jovem e quando adulto. Isso vai influenciando no nosso comportamento ao decorrer dos anos. Vamos caminhar um pouco mais. Então, nós já vimos a importância do governo sobre as nossas vidas, tanto na nossa empresa quanto no pessoal. Vimos aí esses últimos dias, né, que o salário mínimo teve um aumento e não foi um aumento significativo, né? Isso acaba o empregado, porque ele esperava um pouco mais, né, um pouco mais, porque se você colocar ali um salário de R$ 1.300, quando vai colocar na ponta do lápis, o empregado, o colaborador, ele não recebe esse valor. E às vezes ele não tem esse retorno desses encargos, né? Nós sabemos que a previdência social, ela existe aí para arcar com as despesas das aposentadorias, né? E nós estamos hoje pagando para os que já estão aposentados e não sabemos se iremos usufruir desse pagamento, né? Nós não sabemos se no futuro nós iremos conseguir, né, nos aposentar e receber o valor digno que nos foi descontado. Vamos caminhar um pouco mais. Já aprendemos sobre a importância do governo, né? Falamos aí um pouco, falar algo aqui, que esse é um dos piores que pode acontecer no meio da sociedade em questão de impostos. Quando se aumenta o valor do combustível ou quando se aumenta o valor do imposto sobre o combustível, é inevitável subir praticamente todos os valores daquilo que nós consumimos, dos produtos que nós consumimos. Vou dar um exemplo clássico, que é o que, ó, se você aumenta o ICMS em cima do combustível, ou se você tem ali o IPI, qualquer um desses impostos que você aumenta sobre o combustível, é um desencadeamento que acontece. Por quê? Você aumenta o combustível sucessivamente aumenta o valor do frete, nós dependemos do transporte, né, rodoviário aí, através dos caminhões para trazer os alimentos que vêm do Nordeste, que vêm do Sul, os produtos que vêm de outros estados. Vou dar um exemplo, para dentro de São Paulo, né, nós dependemos desse transporte. Sendo assim, o que acontece? Aumentando o valor do frete, vai aumentar o valor dos produtos. Por quê? O empresário que tem ali o seu comércio, ele vai pagar mais caro para trazer esse produto para dentro da sua empresa. Sendo assim, ele vai ter que repassar o valor desse produto. E, meu caro, hoje, infelizmente, nós somos o país mais oneroso em questão de impostos. Nós pagamos muitos e muitos impostos. Às vezes nós somos bitributados em relação a imposto, nós pagamos mais de uma vez o mesmo imposto, né? Então, é por isso que nós temos que saber a importância do governo sobre nossa vida em todos os sentidos, em todos os aspectos, né? Saber escolher bem quem irá comandar o nosso país, o nosso estado, é muito. Hoje é essencial falarmos sobre política, porque tanto o empresário quanto o colaborador, ele tem que saber quem ele vai escolher, porque os benefícios que ele vai ter vai depender desse comandante, de quem irá comandar tanto o nosso estado quanto o nosso país. Bom, vamos lá. Dando essa introdução, terminando aí o tema dos dois aspectos mais importante para o empresário, que é conquistar mercado e faturar mais, sendo os seus 6 pilares, e se não tiver num ambiente favorável,
Sobre cultura, precisamos saber a importância da cultura dentro da empresa ou temos a nossa empresa, nós temos que saber qual a cultura nós iremos empregar, como que nós vamos espelhar nossos colaboradores ou nossos familiares, nossa família. Depois vimos a importância dos fornecedores, você escolher um fornecedor, qual a importância de escolher um bom fornecedor, você saber escolher um bom cliente. Vai chegar uma época que não vai ser mais os clientes que vão escolher você, e sim você vai escolher os clientes. Mas se você já tiver essa oportunidade, é melhor ainda, porque no começo de empresa nós acabamos colocando clientes que não nos agrega, que no final das contas vai só nos dar dor de cabeça. Vimos a importância da concorrência, de analisar, pesquisar, fazer a grande e famosa pesquisa de mercado. O que nossos concorrentes estão fazendo que está dando certo? Hoje nada se cria, tudo se copia, se replica, ou você pega aquilo que já existe e transforma ele em algo melhor. E agora fechamos com a importância do governo sobre nossas vidas. Certinho? Bom, vamos lá, caminhando para agora o próximo tema, que nós iremos falar, vou falar aqui um pouco sobre o balanço patrimonial. Se não conseguimos concluir esse assunto, porque é um assunto grande, ele é um pouco grande, complexo, mas eu vou tentar trazer e abordar ele de forma fácil e simples, tá? Então, se você que estiver acompanhando ou quiser depois fazer a sua pergunta, trazer a sua dúvida, estaremos à disposição para esclarecer qualquer dúvida, tá? Te ajudar em todos os aspectos que pudermos, dentro da sua empresa ou até mesmo com mentoria sobre a sua vida, pois às vezes você não está conseguindo gerir de forma eficiente as suas finanças. E estamos aqui para isso, para poder te ajudar. Deus colocou isso no meu coração. Quanto mais pessoas nós podemos ajudar, nós conseguimos ajudar, nós iremos fazer o nosso papel, o nosso propósito, desempenhar o nosso propósito de forma satisfatória. Beleza? Então vamos lá. O que vem a ser o balanço patrimonial? Balanço patrimonial, ele nada mais é do que um relatório contábil, que ele vai indicar a situação da nossa empresa. Ele vai mostrar ali de forma mais clara, mais específica, mais direta a saúde financeira da nossa empresa, tá? Geralmente o balanço ele é fechado anualmente. Tem algumas empresas que fecham o balanço mensalmente, tá? Geralmente algumas empresas eu costumo, a legislação diz que a empresa de lucro real, ela pode fechar tanto o balanço de forma anual ou de forma trimestral ou mensal. Mas eu vou te dizer uma coisa, o balanço ele não tem período para ser analisado. Você sempre tem que estar atento à saúde financeira da sua empresa, né? Nós não temos essa cultura, porque, mais uma vez, você, pessoa física, você tem, nós começamos a ter, devido a essa pandemia, a cultura de começar a olhar mais para o lado da nossa saúde, da importância de vermos a nossa saúde física, como que está. Eu procuro agora sempre estar fazendo um check-up, eu e minha esposa, a gente sempre tem aí um período que a gente vai lá e faz um check-up para ver como que está a nossa saúde. E na empresa não é diferente. Se você puder fazer isso de forma constante e num prazo de tempo mais curto, melhor ainda, porque quanto mais cedo nós identificarmos um problema ou uma doença, melhor vai ser mais fácil vai ser de tratar, né? Nós temos acompanhado aí
algumas doenças que quando você descobre ela já num certo tempo, já não há mais solução. A única solução às vezes é dar um remédio para você conseguir, eh, viver um pouco mais, mas você vai sofrer as dores dessa doença que vai minando a sua saúde, que vai minando a sua vida. E na empresa não é diferente, não é diferente. Às vezes as dificuldades que nós temos, uma decisão errada, né, um investimento errado, isso pode deixar a nossa empresa doente. E se nós não conseguirmos, um remédio, que venha trazer a cura para essa doença, o que vai acontecer é a falência da nossa empresa, né. Vimos aí que tem uma grande empresa que está passando por isso, devido a uma doença que foi descoberta, né, há pouco tempo, e uma doença grave, né, que foi a Lojas Americanas. Nós vimos aí o transtorno que está tendo. O que é triste, pessoal, você que vai estar assistindo aí, está nos acompanhando e vai nos acompanhar, o que é triste dessa situação não é, os donos ou os sócios das Americanas, porque pode acontecer, sabe o quê? A Americana ela voltar com força total e se recuperar dessa doença, se curar dessa doença e voltar a faturar e dar lucro novamente. Mas sabe o que vai acontecer? São as empresas, os fornecedores, tem muito fornecedor que depende das vendas das Americanas, né, e tem muito fornecedor ali que não conseguir, passar por essa crise, vai fechar as portas. Tem fornecedor que às vezes 70% da sua venda, vinha das Americanas. E hoje se o cara não tiver, como muitos, nós não temos essa cultura no Brasil de fazer um caixa, de ter um caixa na nossa empresa para certas situações, né, quando vinha as adversidades, se você não tiver um caixa, você quebra e não consegue se levantar mais. E esse é um exemplo clássico que está acontecendo. Tem muito fornecedor que ele não tem caixa, ele trabalha num rotativo, ele vende o que ele vende esse mês, ele paga as contas um mês que vem e fica assim mês a mês. Se ele perde essa venda, vou dar um exemplo, essa venda de fevereiro, ele não receber ali na primeira semana de março, e fazer as compras lá para o dia 20 de março, porque ele já está nesse rotativo, né, ele vende em fevereiro, recebe ali na primeira semana de março, aí lá para o dia 20 ele faz o abastecimento dessas mercadorias e fica nesse rotativo, né, então a lucratividade dele é muito apertada. Sendo assim, ele não consegue fazer um caixa, e se ele acontece isso que aconteceu nas Americanas, dele não receber sobre essas mercadorias, o cara vai quebrar e vai fechar as portas. Está acontecendo aí com muitos, muitos fornecedores das Americanas. Se o cara recebia em 30 dias, com essa decretação de falência, com a abertura de falência, eles vão negociar e a Americana pode pagar esse valor para ele até 5 anos. Então é triste acontecer isso aí, é triste. Isso é chamado de o que aconteceu com as Americanas, chama-se maquiação de balanço. O balanço porque, Americanas, como ela tem, capital aberto, o é feito no diário oficial, você consegue consultar o balanço dela ali. E passa por auditorias e as auditorias não pegaram isso antes. Eu acredito que é uma cadeia de negligência, né, vem desde dos CEOs
até as auditorias, né? Eu acredito que foi feito uma maquiação no balanço. Então, o que você olhava ali dentro do balanço patrimonial não era o que refletia dentro da empresa, né? Às vezes você estava ali com um estoque alto no balanço, mas dentro da empresa você estava com estoque baixo, né? Não estava sendo abastecido. Isso acaba trazendo um prejuízo muito grande para a empresa. Então, por isso que temos que saber a importância do balanço patrimonial, né? O empresário ele tem que saber olhar um balanço, ele tem que saber olhar uma DRE, ver ali a saúde, como que anda a saúde da sua empresa. Certo, pessoal? Vamos caminhando, né? Temos aqui algumas pessoas que estão nos acompanhando pelo Instagram. Então, o balanço patrimonial, né, como eu acabei de dizer para vocês, nada mais é do que a demonstração financeira do seu negócio, né? O, o que nós precisamos entender é que o balanço patrimonial não é tanto da forma como nós aprendemos a vida inteira, que crédito é quando nós temos um direito, né, e débito é quando nós devemos alguém. Então, dentro da contabilidade, é totalmente ao inverso, é ao contrário, né? Então, nós vamos explicar um pouco disso para você. Para que serve o balanço patrimonial, né? Qual a importância devida desse instrumento de análise dentro da sua empresa. Vamos caminhar aqui um pouco. Dentro do balanço patrimonial, tem dois modos que nós podemos analisar ele, da forma quantitativa e da forma qualitativa. Eu vou me aprofundar um pouco mais sobre esse assunto mais para frente, porque você fazer uma análise quantitativa e qualitativa é um pouco complexo, um pouco mais complicado para você, empresário que está ingressando aí no empreendedorismo, né? Você começou a empreender, abrir o seu pequeno negócio, é um pouco complexo você obter esse conhecimento, porque é muito conteúdo. Mas nós vamos destrinchar ele para você e você começar a entender isso de forma mais clara e simplificada. Porque você analisar o seu balanço patrimonial, você ver ali, olhar para ele, saber identificar e fazer essas análises, você vai ter muito resultado dentro da sua empresa. Primeiro que você vai estar à frente de muito empresário por aí. Muito empresário, eles não têm essa noção. Muitos empresários que estão hoje, principalmente os mais antigos, eles até aplicam, alguns aplicam, faz a aplicação disso, mas não sabem os nomes técnicos, né? Então, por isso que nós estamos com esse objetivo de educar os empresários, de trazer uma qualificação para esses empresários, para eles começarem a ver o que realmente eles estão fazendo dentro das suas empresas. Tá, vamos lá. Quando utilizar a análise quantitativa? Quando nós devemos usar essa análise analisando o balanço? Nós iremos usar essa análise para fazer a medição do desempenho da nossa empresa. O próprio nome diz, quantitativa. Esse resultado nós só iremos obter se nós começarmos a trazer as informações para que nós possamos obter esse resultado, pois sem informação nós não conseguimos fazer essa análise. Por isso que a importância de você levar, você escutar o seu contador. Hoje, nos dias atuais, os empresários eles não têm essa cultura, acha que o contador é o seu inimigo, e não, o contador ele é o seu melhor amigo.
Quando você começar a entender isso, que o seu contador, ele é o seu melhor da sua empresa, às vezes você não está tendo resultado, o contador, ele é o melhor amigo de uma empresa, vir a quebrar. Pois se você começar a trazer as informações necessárias para o seu contador, ele vai conseguir identificar alguns erros que você não está tendo. Às vezes você está comprando demais, às vezes você está com o estoque cheio e você não está, você fala, onde que o dinheiro está indo? Eu não estou conseguindo ver o dinheiro, eu vendo, mas acabo não tendo lucro. É porque às vezes você está na rotatividade de sempre comprar, e você não vê o dinheiro. Eu passei por uma experiência com um empresário, e eu não consegui entender o método que ele usava. Ele trabalhava no ramo de borracharia, só que ele vendia pneu. E ele tinha uma mentalidade, aquilo que eu falei há tempos atrás, alguns minutos atrás, o que nos é ensinado quando criança, às vezes isso reflete em nós como adolescente, como jovens e como adultos. Esse exemplo que eu vou trazer para vocês é a pura realidade dessa ideologia. O camarada, ele comprava, toda vez que o fornecedor chegava para ele e falava, nós temos com um lote de pneu aqui, ele sempre comprava. Quando eu cheguei na borracharia dele, eu não se dava para entrar dentro da borracharia de tanto pneu que ele tinha. Eu perguntava, fulano, por que você tem um estoque tão grande assim? E você não vende tanto? Por que você não começa a fazer campanhas de venda para você começar a baixar esse estoque aí ou equilibrar, né? Porque você está entupindo o seu estabelecimento de mercadoria e não tem tanta saída assim. Por que você compra tanto? Fiz essa pergunta para ele. Ele falou, Cleiton, quem me ensinou isso foi meu pai. Meu pai ele já trabalhava nesse ramo há muito tempo. E como que funcionava? Ele sempre, quando o fornecedor oferecia para ele, chegava e falava, tem um lote aqui com 300 pneus. Mesmo sem precisar, ele comprava. Porque na cabeça dele ficava assim, se eu não comprar esse lote agora, e eu deixar de comprar para vender mais e começar a baixar o meu estoque para eu ir lá e comprar mais e reabastecer, o que acontece? Esse período que eu fiquei sem comprar desse fornecedor, vai vir outro concorrente, vai começar a comprar dele e quando chegar melhores mercadorias de mais qualidade, ele não vai lembrar de mim. Por quê? Porque eu fiquei esse período sem comprar dele e ele ofereceu para outro concorrente, o outro concorrente se tornou prioridade. Aí eu falei, tem até lógica isso que você está me falando, mas se você não começar a esvaziar o seu estoque, fazer uma campanha para você vender mais e equilibrar isso, cara, você não vai ver lucratividade. Porque você sempre vai estar com o estoque cheio, e o seu lucro vai ser pouco. Porque você não vende na proporção que você compra. Aí ele ficou ali, eu preciso estudar sobre isso. Cara, estuda porque você está... Cara, você está com estoque cheio. O camarada tinha mais de 1 milhão de estoque. Se fosse analisar, para vocês terem ideia, um pneu de caminhão, ele vendia muito pneu de caminhão, um pneu de caminhão é R$ 1.800, um pneu, e não é um pneu zerado, um pneu recondicionado ou recapado. Então, ele tinha um estoque muito grande, ele tinha um valor muito alto, né? E às vezes isso se torna um erro para o empresário. Beleza, pessoal, vamos caminhar aqui mais. Então, a parte quantitativa, mais uma vez, como usar essa análise dentro da nossa empresa, que é uma forma de visualizar o panorama, né, mais preciso, usando algumas atividades, como nós falamos, algumas vertentes da contabilidade,
né, de você analisar seu balancete, de você usar essa contabilidade para você fazer uma boa precificação, para você fazer uma boa venda, para você analisar de forma quantitativa os seus gastos fixos e variáveis. O empresário ele precisa saber o que é um gasto fixo e o que é um gasto variável. Que tem empresário que ele não sabe disso, não faz ideia do que seja essas coisas. Como eu falei há pouco tempo atrás, ele não sabe diferenciar o que é uma despesa, o que é um custo. Então, se você não tem esse conhecimento, você está fadado a ter dificuldades dentro da sua empresa. Vamos lá. Nós falamos da parte quantitativa, fizemos um resumo ali, e a parte qualitativa. Qual a importância de fazer essa análise qualitativa dentro da nossa empresa? Porque fazendo essa análise, nós podemos ter alguns resultados na melhora da satisfação do cliente, nós conseguimos fazer uma gestão melhor de pessoas. Com essa parte da qualitatividade, nós conseguimos até traçar algumas estratégias para o crescimento da nossa empresa e também trazer os feedbacks dos clientes para conseguirmos fazer uma qualitatividade precisa, né? Então, nós temos esses aspectos que podemos usar dentro de uma análise no balanço patrimonial. E quando usar, né, essas duas análises, quando essas duas análises elas se unem, tudo que pode ser metrificado surge de uma ideia, né? Então, esses mesmos dados, apesar de exatos, né, quando você faz uma análise quantitativa, ela é uma análise exata, né? Então, ela é passiva de interpretação também, apesar de ser exata. Ou seja, a análise quantitativa e a análise qualitativa, elas caminham juntas em muitas situações, né? Então, eu fiz esse resumo para vocês sobre um pouquinho do balanço, né, da importância do balanço e dessas duas análises, né, da qualitativa e da quantitativa, tá? E eu vou falar um pouco agora para vocês de um instrumento. Antes de entrar nesse instrumento, que é a DRE, né, que é a demonstração de resultado do exercício, né, que o empresário ele tem que saber olhar, identificar uma DRE. É muito importante isso na vida do empresário. O balanço patrimonial ele se divide em duas partes. Vou fazer esse resumo aqui do balanço. O balanço ele se resume tanto no ativo quanto no passivo, né? O ativo, eu cheguei a mencionar um pouco para vocês que nos acompanharam na primeira e na segunda aula, falar um pouco, né, do balanço do seu ativo e o passivo, né, que o ativo é os seus direitos e no passivo está os seus deveres, aquilo que você tem que pagar. Então vamos lá. No ativo, eu vou mencionar algumas contas que estão ali dentro do ativo que você, a hora que ouvir o nome dessa conta, você já vai saber que, poxa, então essa conta faz parte do meu ativo, é um direito meu e eu não sabia. Então você vai já identificar de cara. Caixa. Caixa é o dinheiro que entra dentro da sua empresa, é o nome de uma conta que se dá, então todo o dinheiro que entra ali de uma venda que você faz, você coloca ali dentro do caixa, então é um direito seu. O banco, quantos bancos você usa dentro da sua empresa? 2, 3 bancos, então todo o dinheiro que entra dentro do banco é um direito seu, então essa conta ela fica no ativo. Nós temos ali, dependendo da atividade, muda-se o nome, né? Duplicatas a receber. Então, dependendo da atividade que você tiver, esse nome vai mudar. Mas, olhando, fazendo uma análise a modo prático,
você vai nomear da melhor forma que você entender, né. Alguns empresários não têm esse conhecimento técnico, então da forma que você colocar ali, que você entender, já está satisfatório para você. Aí você tem ali a parte do seu estoque, que vai ali no ativo, você tem ali os seus investimentos, suas aplicações, o seu imobilizado, né, tudo aquilo de imóvel que seja um edifício, seja um móvel, vai tudo ali, né, na parte de imobilizado da sua empresa, um automóvel que você comprou no nome da empresa, esses instrumentos, né, tanto automóveis, ou os móveis ou os imóveis, faz parte ali do seu imobilizado. Aí nós vamos para o passivo, né? Temos ali, chegou mais pessoas ali no Instagram para nos acompanhar. Na parte do passivo, que é os seus deveres, é aquilo que você tem que pagar, tem algumas contas que são muito importantes, que é a conta de fornecedor, os seus impostos vai ali no passivo, salários que você paga aos seus colaboradores, os encargos, então ali tudo que você paga, né, que é o seu dever, ele vai aqui no passivo. Depois, pessoal, você pode aí ir lá no nosso YouTube depois, dá um joinha, dá um gostei, se inscreva no canal, compartilhe, porque, como eu disse, a cada aula nós pretendemos fazer uma aula melhor, uma apresentação melhor. E eu estou preparando para a próxima aula a gente fazer uma planilha. Nós vamos aí, quem tiver interesse em aprender um pouco de Excel, isso vai ser muito importante. Porque como a gente falou sobre um modo qualitativo e quantitativo, ele às vezes precisa de software para você fazer esse tipo de análise, mas precisa. Mas o pequeno empresário, às vezes, ele não tem essa condição de fazer uma aquisição de um software, de jogar as informações e obter esses resultados. Então, como que nós iremos fazer? Eu vou ajudar vocês montando uma planilha de um controle financeiro para o seu estabelecimento, seja ele pequeno ou para a sua vida pessoal, que ele vai te ajudar também. Então, como que nós iremos fazer? Nós iremos aprender um pouco sobre os nomes dessas contas de ativo e passivo, nós iremos fazer uma adequação para o seu melhor uso, seja para o seu uso dentro da sua empresa ou seja para o seu uso na sua vida pessoal. Então, nós iremos fazer, ao vivo, nós iremos fazer uma planilha. Vou ajudar vocês a montar, ajudar vocês a criarem fórmulas e fazer de forma didática, que essa planilha venha te ajudar a você ter um controle melhor, beleza? Então, nós falamos um pouco do balanço, da parte do ativo, do passivo, e eu vou falar um pouco da DRE, que é a demonstração de resultado do exercício. Que é a DRE? Qual é a função da DRE? A função da DRE é te mostrar realmente como que está o seu lucro, se você está tendo lucro, se você está tendo prejuízo, ele vai mostrar o seu lucro bruto e vai mostrar o seu lucro líquido, o que realmente é seu lucro, é seu direito, né? O que realmente vai entrar ali dentro do seu balanço patrimonial aqui no seu ativo. Então, de que forma que se faz isso? A DRE, ela vai pegar as suas receitas, fazer a somatória das suas receitas e depois ela vai começar a deduzir a parte dos impostos, né, dependendo dos impostos que você paga. Ela vai deduzir a parte do custo, né, que é o que a gente chamamos de CMV, que é o custo da mercadoria vendida. Ela vai mostrar todos os seus custos, mas para que isso seja identificado de forma clara, o que é preciso? Que você informe e mande as informações para o seu contador. Se você não faz isso, comece a fazer a partir de hoje. Comece a tratar o seu contador como seu amigo, né? Eu tenho uma ideologia
eh, de que eu quero trazer uma inovação, né, tanto para os meus clientes ou para os amigos, do que da importância do contador. Quando você nos Estados Unidos, tem essa cura do quê? Do tudo que a pessoa, tanto física como jurídica, ela vai fazer na questão da venda de um imóvel, na questão de alguma decisão de investimento, as 2 pessoas que ela chama para se aconselhar é o contador e o advogado. A pessoa que tem uma cultura de investir, ou o empresário, né, que tem essa cultura da importância, ele vai chamar o seu contador para tomar a melhor decisão, se é bom vender o imóvel, se não é bom vender esse imóvel, vender o carro ou investir, sempre eles têm a cultura de fazer o quê? Chamar o seu contador. Então, você tem que ter essa noção da importância do seu contador. Então vamos lá, falando sobre a DRE, né? Falamos aqui a parte que ela faz a parte da somatória do que você vendeu, que vai se chamar sobre sua receita ou seu faturamento. Depois ela vai pegar a dedução, ela vai começar a deduzir disso aqui. Vamos supor que você vendeu 100 mil, aí desses 100 mil é o seu lucro bruto, é a sua receita bruta. Desses 100 mil, ela vai começar a deduzir, ela vai deduzir os impostos, ela vai deduzir os seus custos, ela vai deduzir as despesas sobre a sua venda, né? Tudo aquilo que você, se você trabalha na área da venda, se você tem uma loja, um comércio, ou se você paga o seu vendedor através de comissão, ele vai entrar nessa parte de despesas de venda, né? Se você faz um investimento de marketing, propaganda, vai entrar aqui nas despesas de venda. Salário do pessoal que trabalha ali no operacional da venda vai entrar aqui nas despesas de venda, porque é bom, é importante você saber o quanto você gastou, né, na venda desse produto ou na prestação de serviço, né? É importante você saber para quê? Para identificar se a sua precificação está correta, né? Uma vez eu estava cursando contabilidade, estava cursando técnico contábil, e nós fomos fazer um custo, o, o CMV de uma camiseta, né? E foi muito engraçado, né? Porque nós conseguimos hoje comprar uma camiseta, aí você comprou uma camiseta básica por R$ 50, né? Você vai ali numa lojinha, como você comprar uma camiseta por R$ 50. Mas só que essa camiseta, se você for fazer o cálculo de custo de uma única camiseta, o valor dessa camiseta vai ser exorbitante, vai ser um valor muito alto, porque você está fazendo o custo, calculando o custo de um produto. Mas só que como que funciona? Aí você fala, Cleiton, então como que eles conseguem cobrar um valor mais baixo sobre esse produto? É na escala da produção. Quanto mais produto você consegue produzir, você consegue enxutar o valor ali, né? Então, é sempre na escala que eles conseguem reduzir os custos. Reduzindo os custos, o valor do produto sai mais barato. Então, caminhando. Aí vai ter as despesas administrativas, que vai ali dentro da demonstração da DRE, o que são as despesas administrativas? Tudo ali que é burocrático, que você tem que gastar com a burocracia da compra do seu produto ou na venda do seu produto, tudo aquilo que está relacionado à documentação, ou tem empresa que faz separadamente, né, todos os seus custos, ele separa cada departamento. Exemplo, eles colocam ali o pessoal do administrativo, do escritório. Aí, todos os custos que estão ali, desde todos os colaboradores, tem empresa que coloca até relógio de energia separado, para ele saber exatamente quanto que a administração da empresa custa para ele. Assim como no operacional, os caras colocam um relógio, separado, tanto de água, de energia
e todos os colaboradores que trabalham no operacional faz parte do custo operacional. Então, eles separam por cada departamento, para eles saberem, para metrificar de forma eficiente cada custo da empresa. E tem as despesas financeiras, né? Desde sejam juros, uma comissão bancária, variação cambial, receita financeira, né? Que nós vamos destrinchar cada item desse aqui para você, te explicar de forma exata e precisa, para você analisar e ver o que é útil para você, o que você pode usar no seu dia a dia. Beleza, pessoal? Então, depois que faz tudo isso daqui, você pega todas essas despesas aqui, que você identificou, que você sabe onde você gastou cada uma, você deduz da sua receita, no final você vai saber se te deu lucro ou se você teve prejuízo, né? Então, a DRE, a demonstração de resultado do exercício, ela serve para isso. E o empresário ele tem que saber bater o olho numa DRE e interpretar essa DRE. Pois se ele não souber, ele está atrás de muitos empresários. Ele está fadado a que o sucesso da empresa dele, que poderia ser a curto prazo, seja a longo prazo. Né? Porque há dois tipos, não vou cansar de falar isso, há dois tipos de pessoas: a que compra o conhecimento e reduz o resultado num tempo curto, e as pessoas que não compram o conhecimento e ela quer aprender na raça. E isso ela pode ter sucesso? Pode ter, como muitos empresários grandes hoje, né, na nossa atualidade, tem sucesso, está tendo sucesso, mas eles já apanharam muito. Eles já passaram por muitas dificuldades, eles poderiam não ter passado essas dificuldades, conhecimento encurtado alguns anos da sua vida. Em vez de ele ter feito isso tudo de forma mais difícil, aprendendo na raça, se ele tivesse comprado conhecimento, ou melhor, se ele tivesse consultado o contador dele, ele teria economizado muito tempo da sua empresa e até ter tido mais lucratividade. Beleza, pessoal? Então, resumo do que nós falamos hoje, nós falamos da importância do governo sobre a nossa vida pessoal e sobre a nossa empresa, né, tanto na pessoa física ou jurídica, qual a importância das decisões do governo, o impacto que tem a decisão do governo nas nossas vidas. Dei o exemplo do combustível, subiu o valor do combustível, o preço do combustível sobe tudo, sobe o valor de frete, sobe o valores das mercadorias. Um pouco do balanço patrimonial, da parte do ativo, algumas contas que vai ali no seu ativo, da parte do passivo, algumas contas que vai no seu passivo, e falei também sobre a DRE, o que é a DRE, para que serve a DRE, e a análise qualitativa e quantitativa. Nós iremos nos aprofundar na próxima aula sobre esse tipo de análise, tá? Então, nós iremos preparar um material. Essa semana, sem falta, eu já vou preparar o material da primeira, segunda e dessa terceira aula e vou colocar no grupo que nós temos do WhatsApp. Se você quiser fazer parte desse grupo do WhatsApp, que é um grupo de empresários, onde nós queremos ajudar esses empresários, qualificar esses empresários para que eles possam ter mais sucesso dentro das suas empresas. Então, se você quiser, esse material será disponibilizado dentro do nosso grupo de WhatsApp. Ou também, se você tem o meu contato, você pode me chamar no WhatsApp e pedir esse material que eu vou fornecer ele para você, tá? E qualquer coisa, estou à disposição, você pode me chamar aí no direct do Instagram, você pode me chamar no WhatsApp, deixa mensagem, se eu demorar, às vezes, mas eu não deixo de responder, tá? E as nossas aulas, elas vão estar disponibilizadas no YouTube. Todas as aulas estão no YouTube, nós começaremos uma série aí de dicas também, de negócios, para os empresários,
como que eles podem ter mais resultados dentro das suas empresas, fora a nossa aula de contabilidade para empresário, tá? Eu não vou me atentar a conteúdo tão técnico. Então, o que eu puder enxutar e trazer de forma mais clara para você, eu vou fazer, tá? Então, às vezes, se você, pô, esse termo não é dessa forma, cara, eu estou trazendo ele da forma prática para você entender, para você não se atentar no termo técnico. Ensine como funciona e como que faz. Tá, pessoal? Então, dá um joinha aí, curte, compartilha esse conteúdo, se inscreva no nosso canal no YouTube. Você está fortalecendo e nos ajudando a cada dia melhorar mais esse conteúdo e trazer ele de forma melhor e cada aula ser melhor que a anterior, beleza? Forte abraço aí e até a terça-feira que vem, às 20 horas, estaremos no Instagram, no YouTube e eu espero você aqui. Forte abraço e uma extraordinária noite a todos vocês. Fechar aqui. Tchau, tchau, pessoal do Instagram. Pessoal do YouTube, estamos de hoje, tá? Nós queremos melhorar e trazer um conteúdo de mais qualidade para vocês, tá? Então, todo começo ele é assim, ele tem sua dificuldade, ele tem as suas necessidades e nós queremos suprir essas necessidades a cada dia de forma eficaz. Forte abraço e